Vamos voltar, vamos esperar o pessoal voltar, esperar minha convidada também entrar. Tá, pessoal, vão chegando. Convidar a Ellen. Esperar a Ellen chegar. Chegando de volta. Agora o pessoal tá voltando, gente. Voltando. O pessoal merece ouvir esse assunto. Eu falo que todo mundo merece, né, Eliana? Todo mundo merece ouvir esse Verdade, assunto. Se tem uma coisa verdade. que muda a vida das pessoas é entender o outro. Uma frase que eu aprendi do Márcio Michele, que é nosso colega coach também, né? Coach cristão, e ele sempre fala uma frase que eu uso hoje muito, que nós somos feridos onde não somos compreendidos. Verdade. Feridos onde não somos compreendidos. O que o temperamento nos ajuda? A compreender o outro, né? A motivação do outro. Quando você ouve uma pessoa, eu vou começar falando assim quando as pessoas estão entrando, né? Até para ganhar o interesse e para a gente aproveitar para entender. Por exemplo, quando o outro, você entende que o mundo do cara que é conforme, ou da mulher que é melancólica conforme, é deixar o mundo mais perfeito. Não é por defeito, né? Aí, se você tiver bons olhos, a Bíblia diz que se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Eu tenho que treinar isso, porque como eu sou extremamente otimista, meu temperamento é de uma pessoa extremamente otimista, entusiasmada, animada. O predominante do Felipe, do meu noivo, é daquela pessoa certinha, organizada, e ele vê muito as coisas que precisam ser melhoradas. O foco dele, às vezes, é no que tá errado, não no que tá bom. Não é sempre, porque o Felipe já tem sido bem lapidado também, né, amor? Você tá andando arrasando, viu, amor? Já vou falar aqui. Mas a tendência dele seria essa. Aí o que, que eu posso dizer? Que ele, apesar de ter essa tendência, eu comecei, eu tenho a minha natureza é procurar nele o seguinte: puxa, ele quer deixar as coisas melhores, ele quer contribuir para o mundo ser melhor, né? Tô até o nosso personal aqui falando verdade, participando aqui. Então, assim, a nossa tendência, a nossa característica é olhar, por exemplo, para um conforme melancólico, olhar um sanguíneo entusiasmado, ele fala: meu Deus, para que tanta euforia? Que pessoa desequilibrada. Ele não admira isso no outro em geral, ele admira a espontaneidade, porque ele não é tanto espontâneo por natureza quanto um sanguíneo. Só que quando ele olha e fala assim: meu Deus, que exagero, é para que tanto? Menos. E aí o que acontece? Quando você olha e fala assim: puxa, essa pessoa ama a vida. Nossa, o sanguíneo ele tem a facilidade de olhar as coisas boas. Quando a gente aprende a admirar os pontos positivos, né? Olhar um colérico e não ver ele, porque a tendência das pessoas é ver um colérico uma pessoa áspera, uma pessoa às vezes até arrogante, né? Ver uma pessoa assim, olhar um colérico e ver assim: nossa, ele é decidido demais, ele é rápido, ele é muito prático, então ele não fica tendo muito tato com o jeito de falar. Ele fala o que vem na telha e acabou. E para ele isso é normal, ele não tá nem aí, ele acha que todo mundo é mimimi. E a questão é que ele não é a pessoa mais amável, as pessoas não acham ele muito amável por natureza, a não sei que ele vai se lapidando. Aí o que acontece? Por ele não ser assim, ele é visto muito muitas vezes, se é uma criança, por exemplo, a tendência é deixada de lado. Não sei você, né? Mas teve muitas dominantes que, assim, as pessoas, quer saber, não dá pra brincar com ela. Né? Assim como o adulto, você fala: não, tudo ele quer mandar, essa pessoa quer estar no controle, deixa. Para algumas pessoas isso é bom, deixa ela no controle, deixa ela fazer, deixa ela acontecer, né? Para outras pessoas, a tendência é olhar isso como negativo, mas você pode olhar: puxa, essa pessoa, ó, ela ajuda a fazer. Eu, por exemplo, meu ritmo melhora muito do lado de uma dominante colérica. Então, se eu vou trabalhar com uma pessoa do meu lado que é dominante colérica, ela consegue fazer com que eu produza muito mais. Então, a minha estrategista digital aqui, ela é dominante. A dona Beta. Mamãe, você foi lapidada pelo meu pai.
Foi mesmo, né? Minha mãe também é de um temperamento, meu pai é o contrário. E isso é tendência a gente se unir. Isso é bom, gente. Ouve você que tá aí. Isso é bom. Isso traz equilíbrio. Isso mostra pra gente. Primeiro, não deixa a gente ser tão. Isso faz com que a gente não seja tão prepotente. Que a nossa tendência é achar que todo mundo tem que engolir nosso jeito. Agora, quando você tem que conviver com uma pessoa diferente de você, você passa a se enxergar, ver o que incomoda no outro. Né, Raquel? A Raquel, nossa colega que também tá aqui. Passa a gente ver. Tem, A gente... tem uma ali, Oi? ó, a Yara. Ela está perguntando se é comum nos interessarmos por pessoas com temperamentos contrários do nosso. É comum, é muito comum, porque você passa a admirar o que você não dá conta de fazer. Só que com o tempo, não permanece necessariamente assim. O início, o melancólico olha a espontaneidade, a alegria de uma sanguínea e acha lindo. Ele começa a conviver e começa a falar assim: nossa, mas em tudo ela quer diversão. Essa pessoa não leva a vida a sério, a parte séria da vida, ela é superficial. Entendeu? Às vezes você, assim como um dominante olha para um fleumático estável, o dominante que é colérico, olha para um fleumático estável e fala assim: nossa, que coisa linda essa pessoa, tão pacífica, tão serena. Nossa, eu tô com ela me ouve tanto e ela me traz uma paz. Então, no começo, ele olha aquilo como uma paz, aquela pessoa que é quietinha, paz e amor, que dificilmente vai te. Aquela pessoa que dificilmente vai se indispor com você, dificilmente vai te contradizer. Tem aquela pessoa querida, fofinha, quietinha na dela, que ouve, 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 ouve. Então, os extrovertidos a amam, né? Amam um fleumático estável, que ele é um bom ouvinte. No começo, o dominante acha isso lindo nele. Nossa, que maravilha! Nossa, que pessoa! Aí, quando convive, começa a achar lerdo, começa a achar. Nossa, mas essa pessoa não sai do lugar. Nossa, não aguento meu marido. Eu vejo muita mulher falando: ai, não aguento meu marido, ele não toma iniciativa, ele não faz as coisas, eu tenho que estar falando, tem que estar puxando, senão eu que faço. Ah, quando vê a mulher tomar frente, que já faz errado. Precisa encorajar o marido, elogiar o marido, né, mãe? Minha mãe sabe bem isso, né? Elogiar o marido, a minha sogra tá aqui também, tá a galera hoje aqui, né? E elogiar o marido e falar: uau, olha, amor, quando você faz, ninguém faz melhor que você é muito detalhista. Você arruma lá para nós aquela lâmpada, arruma aquilo, você entendeu? Você é um cuidadoso. Você ganha com elogio, gente, não é com crítica, pelo amor de Deus. Vamos aprender as leis do relacionamento, né? Então já fica a dica aqui. O que acontece? Quando você olha para o temperamento e vê com olhos bons, você vê o que ele tem de bom. Sim, no começo você se interessa pelo contrário, porque você acha bonito ele ser diferente de você. E aí, com o tempo, você começa a ficar, aquilo te dá raiva. Mas é falta de conhecimento e autoconhecimento, né? De inteligência emocional para você conhecer sobre si e sobre o outro. Eu acho interessante, né, a gente salientar que cada perfil tem as suas características e tem os pontos fortes e tem os pontos a melhorar, que seriam os defeitos, né? Todos eles, né, Eliana? Todos. Por isso que não existe, assim, um perfil que seja perfeito, o ideal. Por isso que Deus é perfeito, já colocou esses perfis para nós nos sujeitarmos uns aos outros, né? Fala do dominante, você que é dominante, eu vou falar do influente. Tá bom. Então, assim, eu vinha lembrando agora. Só para falar para todo mundo, gente, a gente vai falar dos 4 agora, tá? Vamos começar a falar das características, para não ficar a bola toda para mim, eu vou ficar dividindo aqui com a Liana, tá? Eu vou deixar ela, eu falo um, ela fala outro e a gente vai falando que vice-versa. Como ela é dominante, colérica, ela vai falar para você conhecer uma. Nós duas somos extrovertidas. Então, nós vamos falar primeiro dos extrovertidos. Se você é um introvertido, é mais tímido e tal, espera para ouvir que o seu vai ser os outros dois. A gente vai falar depois. Então, os extrovertidos primeiro, dominante colérico, fala, Liana, as principais características positivas e as negativas. O dominante é uma das características, assim, essencial, primordial, é a capacidade que ele tem de liderar. Né? Por isso que quando eu era pequena, eu sempre tinha que ser a mãe, a professora. Então, é aquele líder nato, como a gente diz, né? Então, dificilmente ele se subordina se ele trabalha em equipe, se ele ele não tem esse entendimento para flexibilizar, ele tem essa dificuldade
de se sujeitar a uma autoridade, de receber ordens, porque ele gosta de dar ordens, né? Ele é mais racional, né? Só que como eu tenho praticamente, eu sou 79% de dominante e 69% pouco de influência, então o influente, ele é mais emoção, mais emocional, toma as decisões assim baseado na emoção, né? E o influente e o dominante, ele é mais racional. Então lá no teste que eu fiz, eu ficava 50%. Então eu tenho esse diferencial assim, né? Às vezes eu sou racional, às vezes eu sou emocional. Até porque você é mulher, né? E a mulher tende a ser muito emocional, mesmo sendo dominante. Então, assim, o problema do dominante, que até o tom da voz, assim, para falar, a gente fala, e eu já, ainda mais eu italiano, falo alto, né? Então, o que eu percebo hoje, assim, quando que eu tinha meus filhos pequenos, eu era dominante, eu sempre eu não aceitava, por exemplo, meu filho já era mais devagar, a minha filha já era quietinha, eu já gostava de sair, de conviver né, tinha esse meu lado um pouco influente, então, e a minha filha já é mais caseira. Então, assim, a gente tinha dificuldade, eu tinha no meu tom de voz, parecia que eu estava brigando. Eu lembro muito que o meu filho dizia: mãe, tu tá me xingando. E eu: não, filho, é meu jeito de falar. E agora eu digo para ele, às vezes ele me diz: mãe, tu tá brigando comigo? Não, meu filho, tu sabe que a mãe é dominante, é meu jeito, é meu perfil. Ah, tá. Então, às vezes, quando eu vou falar, ele já me diz: ah, tá, eu sei, mãe, né, que tu é dominante, né? Então, assim, essa é uma das características do dominante. Então, às vezes ele chega a ser arrogante, né? Porque ele gosta das coisas muito rápidas. Eu não, por exemplo, assim, se eu vou numa loja, eu vou para comprar um sapato, uma sandália, eu não quero muita explicação. Eu gostei daquela sandália, eu quero ir lá comprar e quero pagar e sair. Eu não quero muita explicação da vendedora, porque o couro é macio, por isso. E ela vai, né? E às vezes depois vem o arrependimento, porque a gente é muito rápida, né? E por a gente ser rápida, a gente às vezes acaba, assim, meio que depois se arrependendo por causa disso. Outra característica também, e que no caso é uma característica negativa, um ponto a melhorar, por a gente ser muito rápida, que a gente foca muito nos resultados, que é resultado no caso de uma equipe. Então, às vezes a gente chega a ser arrogante se tu é um líder e é dominante, e tu tem os teus subalternos que são estáveis, que já gostam mais de pensar, gostam mais de planejar, né? Às vezes ele se torna arrogante, porque ele vai falar, vai cobrar de um jeito que, se ele não tem esse entendimento, ele vai dizer: pô, mas que gente, por que fazem tudo devagar? Né? Parece que ele tem que sempre estar na frente das coisas. E por ele ter essa característica, ele tem dificuldade de delegar, ele quer sempre ele fazer, porque ele não confia muito nos outros. Então, como a gente falou, então cada perfil tem os pontos positivos, mas tem aqueles pontos que precisam ser lapidados. E essa grande questão, assim, a importância da gente ter esse conhecimento para a gente poder se lapidar e para poder viver, tipo, sujeitar-vos uns aos outros. Quando a gente ponto importante para vocês diferenciar se você é dominante ou não, que é muito fácil saber, né? Tá assim no controle do domínio, mas principalmente o grande diferencial do dominante é que é ser rápido nas decisões. É o único temperamento rápido nas decisões, o único. Os outros são assim, o sanguíneo é levado pelas emoções, o melancólico analisa todas as milhares de possibilidades. E o fleumático é pensativo, demora para pensar no que ele quer, ele é indeciso no último. Então, assim, o único decidido, se você é extremamente decidida ou decidido, o fato é, a tendência é que você tem como predominante o dominante colérico. Você precisa estudar sobre ele, aprender todas as motivações dele, né? É focado em resultado, acaba atropelando as pessoas e muitas vezes sendo extremamente grosseiro e áspero. A tendência, né, Eliana, de um dominante é ser grosseiro e áspero, porque
ele quer chegar no resultado e não tá nem aí se as pessoas não estão recebendo bem, né? E a tendência é essa. Não, e a tendência é ele dar comando, ele não pede. Faz aquilo, ou pega aquela água lá pra mim, faz aquilo lá, faz não sei o quê. Tá o tempo todo e tem gente que se sente ofendida com isso, né? E ele não tá ofendendo. A motivação dele não é ofensa. A motivação dele é ser rápido, é ser prático. Então, quando você entende que a motivação por trás é só porque ele é desse temperamento, você para de se doer à toa. Tem gente que fica com dor à toa, pegando dor à toa, né? Então aí não tem... Eu já vou falar assim, eu acho que eu vou acatar. O que você acha, Eliana, de acatar a ideia da minha mãe aqui? Você vai... Nós estamos falando aqui agora, fazendo só o resumo com você do dominante, eu vou falar do sanguíneo e o Felipe vem falar do... Amor, eu ia te chamar. Você falar do melancólico. O que você acha, Eliana, da ideia dele falar do melancólico? Ótimo. Do conforme. Você topa, amor? Então tá, a Eliana tá acabando de falar aqui dominante, estou resumindo os pontos, né? E aí eu já venho falar, vou falar do sanguíneo, enquanto ele se prepara e já vem falar aqui para nós. Vai ser legal. Cada um falar do seu. Então, gente, só assim, como eu sou, meu segundo é dominante, também tem propriedade para falar, né? Eu tenho uma tendência. E o melancólico, gente, ele se dói. O Felipe mesmo, não sei nem se ele tá ouvindo. O Felipe mesmo, ele não gosta que eu dê comando, entendeu? Então, assim, a minha tendência, como o meu dominante é em segundo, é dar comando. Por quê? Porque ele é o cabeça da relação. Então, a gente que não é, a gente tem que ter uma sabedoria, um controle, uma inteligência emocional bem desenvolvida para não estar à frente. Então, eu procuro sempre deixar ele à frente. Agora, antes de a gente terminar, vou dar uma notícia para vocês aqui quentinha que o Felipe me trouxe. E Liana, a gente vai fazer isso só por causa dessa live com você, tá bom? Você sabe que a gente vendeu, o pessoal perguntou aqui do relacionamento entre temperamentos, a gente vendeu o e-book, né? Só que a gente fechou as vendas e a gente já tá alguns meses sem vendê-lo porque a gente tem um período que a gente fala do assunto e a gente abre para vender. Só para quem assistir essa live enquanto ela estiver no ar, tá? Então, se você assistir essa live durante 24 horas depois dela ser publicada, você pode ir lá no meu perfil da bio, eu vou disponibilizar a venda do e-book só para quem quiser, que você não vai achar em outro lugar, e vou dar os bônus que a gente dá geralmente. Os bônus geralmente ainda é um curso sobre protagonista e seu temperamento. O bônus vai ser meus áudios das 5 linguagens do amor, tudo que a gente está falando aqui. Quem tá afim, falar assim, quer saber, eu preciso investir em algo e ganhar, é ridículo o valor, porque você tem o curso, você tem os áudios disponíveis lá, o link, outros áudios que eu disponibilizei junto, já nem lembro mais o que, e mais o e-book você não encontra em lugar. Relacionamento entre temperamentos é a autoria minha, né? Tive toda a minha equipe trabalhando em cima, mas a minha autoria, depois de ler vários livros sobre isso, lá eu coloco o casamento do sanguíneo com o colérico, o que dá? O casamento do melancólico, todas as combinações tem lá, para você quiser estudar, saber como agir, saber como fazer, ou em 24 horas, enquanto estiver aqui, você pode no perfil da minha bio no Instagram, né? Me segue lá se você ainda não segue, ou se não, vai lá, que só por esse período de 24 horas a gente vai disponibilizar a venda do e-book e todo o curso Protagonista Temperamento, mais o e-book, mais os áudios, tudo disponível na plataforma por R$ 89,90. Acho que é isso, né, amor? Tá, então assim, você faz isso em 20, tem que ser rápido para você não deixar passar o tempo. Então a gente vai fazer isso aí só para essa live, porque é especial. A gente decidiu aqui no laço, R$ 89,90, amor? É o valor? E ainda pode vir 12 vezes. Você que não tem dinheiro, R$ 8,99 por mês você vai ter. Então você ainda divide. Tá bom? Vai lá no meu perfil ou pede em direct se você não souber como. Durante 24 horas a gente vai estar atendendo você, que a gente estava fechado para isso, mas vai abrir só para prestigiar a tua live, viu, Liana? Então quem quiser saber, depois você pode passar. Tá? Então tem o curso até Protagonista Temperamento, você vai entender melhor, inclusive até como faz como que você se conhece melhor. Então, o dominante, pontos principais, né? Tá falando aí, é objetivo, é decidido, é líder, faz e acontece, é resoluto, executor, tudo que a Eliana falou aqui, né? É uma pessoa que tem um ritmo rápido, pessoa boa quando você quer decidir algo, é pessoa que te ajuda a andar rápido, pessoa que tarefa dada, tarefa cumprida, ele começa, ele termina, né? Ele vai até o final.
o que não é do sanguíneo. O sanguíneo desiste na metade, quase sempre. Né? Alguns dominantes desistem na metade, mas às vezes é por problema emocional, não é pelo temperamento. Temperamento, a tendência é começar e ir e terminar. Tá? Então a questão é, e os pontos negativos que ela falou aqui, você viu, né? Às vezes é áspero, às vezes é prepotente, às vezes não. Na verdade, a tendência é ser percebido assim constantemente. Geralmente anda com o nariz mais empinado, já dá passos mais rápidos que os outros, até a postura dele é mais imponente por natureza, né, Eliana? Tem alguma coisa mais que você queira do dominante aqui, que daí a gente vai pro próximo. Eu só tô resumindo o que eu te ouvi aqui, se quiser dar mais uma pitada nele. Um dos pontos negativos é o medo, né? É o medo de fracassar, porque quer estar sempre no controle de tudo, né? Então tem medo de fracassar, tem medo de ser rejeitado, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, de perder a posição para outra pessoa. Basicamente é isso, né? O medo de sair do controle é o principal. Se ele não estiver no controle, ele se morde todo e não consegue viver. Se ele não tiver uma posição de liderança ou de destaque numa empresa, a tendência dele é desanimar e procurar outro lugar. E por ele ser ágil demais, né, rápido, às vezes ele se torna intolerante com os demais, né? E se a gente demais, muito intolerante, geralmente. Dentro de um casamento, por exemplo, uma esposa dominante, que não conhece a palavra, vai ser aquela mulher mandona, que vai querer sempre tomar a rédea das coisas, que vai botar o marido debaixo do braço, e aí tu já viu, né, as consequências. Até masculiniza, né? Assim, ela acaba se tornando a comandante, e isso inverte os papéis, o que atrai até maldição, né? A gente sabe que é um problema. Verdade. Então agora pode falar do influente. Do influente. Aí como ter o segundo é influente, faz se quiser, para te hospitar. Gente, o influente sanguíneo, né? Conhecido como sanguíneo ou influente, no diz que é influente, no Hipócrates é sanguíneo. Ele é um temperamento, é o mesmo, tá? É um temperamento que fala pra caramba, é o que mais fala de todos. Né? A tendência mulher, gente, em geral, fala mais que todo mundo, em todos os temperamentos fala. Mas a sanguínea é da natureza disparar. Então, o homem, por exemplo, influente, ele vai falar pra caramba também. Vão falar, o lado feminino. Não é o lado feminino do homem, não. É o lado do perfil comportamental. Ok? Então, assim, é bom você saber que todo influente fala muito, ele puxa muito assunto com todo mundo e ele é extremamente carismático. A grande diferença, por quê? Porque o dominante também, se puder, ele fala bastante. Só que a diferença é que ele não tem por característica natural o carisma. A não ser que ele desenvolva isso ou que ele tenha como segundo temperamento o influente, o segundo predominante. Já o sanguíneo tem natureza de cativar as pessoas, de cativar na fala, de persuadir. Ele é altamente persuasivo, ele é muito emotivo, a tendência dele é ser muito emotivo. Então, o sanguíneo, assim como ela disse antes, o colérico dominante é mais racional. O sanguíneo influente, ele é muito mais emocional, super emocional. E é dramático, o que faz muita gente confundir ele com o melancólico. Porque o melancólico, por gostar da melancolia, às vezes, de se inserir no seu momento de dor e de falar da dor, como o sanguíneo é dramático, ele tem os seus momentos de oh, céus! Então, às vezes, confunde. Então, já vou dizer que pode ser, sim, o sanguíneo, ele é entusiasmado, só que ele é super de altos e baixos. Ele não tende a andar numa linha reta, a linha dele é assim, ó. Ora, ele tá, no mesmo dia, ele consegue estar entusiasmado, animado, no dia mais feliz da vida, no mesmo dia ele consegue estar, de repente, entristecido, chateado, o mundo tá acabando para ele. Então, ele pode sim ter essa tendência de altos e baixos, é típica da pessoa sanguínea, que vai falar bastante, é naturalmente entusiasmado, ama se divertir. Gente, tem uma característica básica de um influente sanguíneo é se divertir. Ele vai se divertir nas situações mais bizarras. Eu viajando com o Felipe, a gente teve um leve acidente. Furou os 2 pneus do carro por causa de um buraco e tal. O carro virou na pista, não sei o que. Foi um susto para todo mundo. Tava no carro minha mãe, o pai e a mãe dele, e eu e ele. E aí, assim, ele saiu, todo mundo olhou, viu que tava todo mundo bem.
O carro ok, conseguimos acionar o seguro, ele foi pegar o mapa para sinalizar. E eu falando, amor, mas foi divertido, né? Nossa, foi emocionante. Ele olhou indignado comigo com a minha observação. Indignado. Uma pessoa do temperamento conforme, melancólico, achar isso. Gente, eu achei muito emocionante. As giradas do carro, não sei o que. Claro que se alguém tivesse machucado, eu não falaria isso e não acharia isso, mas estava todo mundo bem. Né, mãe? A mãe estava junto, falando aqui, isso dá uma saudade. Então, assim, você consegue se divertir em situações bizarras, né? Quando eu tinha minha motinha, minha bis, eu me lembro que eu ia para a igreja, se eu tava, chovia, aí eu falava, glória a Deus, chuva é benção, eu chegar em casa toda molhada. Para outros temperamentos, é a morte, ai, que raiva, tá chovendo. Eu me divertia com tudo. Uma característica forte de um influente sanguíneo, ele se divertir nas situações, é uma motivação principal. Assim como a motivação principal do dominante colérico é estar no controle, é dominar, estar no domínio, a motivação principal é fazer da vida uma festa. Do sanguíneo é deixar tudo mais divertido, tudo mais legal, tudo mais... E ele não gosta de rejeição. Você falou de medo, o medo dele grande é da rejeição. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de aprovação de todos. Ele quer que todos, como ele é focado em pessoas, o foco dele é em pessoas, não em resultado, como o influente. Então, assim, ele tem que concluir uma meta. O sanguíneo, ele para ouvir as pessoas e dar atenção para as pessoas e acaba esquecendo da meta. Muito típico. Eu sou uma, eu tenho a meta aqui. Sogra. Obrigado, sogra, tá dizendo ele aqui, viu, mãe? Um cena na direção do sabor. O Felipe é mais focado nos processos, ele me ajuda muito a me centrar. Eu se uma pessoa tá falando comigo aqui, eu esqueço da vida, né? Eu facilmente vou e eu viajo focada nas pessoas e ajudar as pessoas, mas não é uma coisa da natureza. Aí o que acontece? Eu sei que eu preciso de algum foco, eu preciso de pessoas que são focadas, têm mais foco em resultado, por exemplo, ou nos processos, por exemplo. Então é isso, as características principais. Ellen, quais são os problemas grandes? Começa muita coisa, como gosta de diversão, começou a ficar entediado, desistir fácil. Então o sanguíneo, a natureza dele é começar muitas coisas, não só por problema emocional, mas temperamental também. E começou a achar entediante, não gosta de rotina. Começou a ter rotina, não, vou parar com isso aqui. Não, vou sair disso aqui. Não, sabe? Diz, não consigo terminar esse projeto. Por quê? Acho entediante. Começou a ficar muito igual. Por isso que ele precisa... Gente, você que tem alguém no relacionamento, ou você, ou o seu cônjuge, que é desse temperamento sanguíneo, precisa de novidade. O sanguíneo é movido à novidade. Ele precisa o tempo todo estar fazendo algo novo. Então, assim, agora essa pandemia, tem que criar ideias. Entendeu? Fazer alguma coisa, senão ele entra num tédio e fica mal-humorado e é terrível. Então, assim, o Felipe, por exemplo, ele sabe, se ele me tirar daqui da casa, a gente colocar uma máscara e for lá pro parque onde não tem ninguém e sentar, eu já gosto mais, já é uma coisa diferente, já me agradou, já melhorou meu humor, ganha a semana. Né, amor? Porque é uma motivação principal, além da minha linguagem de amor ser toque, tempo de qualidade, além de toque físico, é tempo de qualidade. Também eu sou sanguínea, e sanguínea ficar em casa é um tédio. Não lidar com pessoas é um tédio, sabe? Então, não ter algo novo é um tédio. Então, é muito importante isso, né? É saber dessas situações. Então, motivação principal é foco em pessoas, é lidar, é ser entusiasmado, mas é super barulhento, né? A tendência é ser barulhento, é ser bagunceiro. A tendência... é ser desorganizado, todo sanguíneo que não tem um temperamento que o ajude com isso vai ser desorganizado ou bagunceiro. Eu amo organização, mas sou bagunceira pra caramba. Aí eu saio buscando organização. Então a tendência maior, não sei se em algum ponto eu tô esquecendo aqui, né? Falante, desorganizado, barulhento, os focos negativos começar e não terminar. E o positivo é que ele lidera... Ele motiva uma equipe como ninguém. É um grande motivador. Peraí. Tá, agora a gente falta falar dos outros dois, tá bom? O Felipe vai falar do melancólico, pode ser? Você fala e complementa. Pode. Ele quer que eu fale, ele complementa. Vem cá, meu amor. Olha, gente, quem não conhece ainda é o Felipe. Oi, Eliana. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Bem também. Saudade. Que bom. Saudade também.
Ai, gente, que bom ele participar do mesmo coaching grupo aqui, ó. Então a galera tá se revendo aqui. A Raquel tava aí antes, vi que é do nosso coaching grupo também, muito bom. Então, o Felipe, gente, ele pediu para eu falar e ele complementar, né? Vai ficar fácil, né, amor? Ele tem 3 temperamentos predominantes, mas o mais evidente, mais forte nele é o conforme melancólico. Ó a sogra ali, filho lindo. São lindo. Seus olhos, mãe. É lindo, né, sogra? Também acho. Então, olha só. E o povo que assiste minhas lives tá tudo aqui, conhece o Felipe, tudo íntimo do Felipe, porque o Felipe aparece nas lives agora sempre, né, amor? Contribui pra caramba. E, gente, assim, o Felipe é uma pessoa que tem a tendência de ser metódico, de ser sistemático. Ele é perfeccionista nos detalhes. Gente, você conversa no WhatsApp com ele não esquece um ponto. Ele põe ponto final nas frases de WhatsApp, que quase só um melancólico faz isso. Os outros nenhum. Eu tô fazendo porque eu tô influenciada por ele. Mas, gente, quem que escreve no WhatsApp coloca ponto em todas as frases? É muito bom, aí ele coloca ponto. Sabe, assim, ele põe ponto em tudo. E ele põe pontuação. Se deixasse, ele colocava ponto em vírgula. Mas daí é um exagero da parte informal. Mas o melancólico, ele é sistemático. Ele gosta das coisas certas. Ele gosta das coisas é regra, tem que seguir a regra com o melancólico. O melancólico gosta de regra. O sanguíneo ama quebrar regra. O sanguíneo não gosta de regra. Então, a gente começa a se entender. Se ele me vê quebrar regra, tipo, o personal, eu não sei se tá aqui ainda, Luiz. Nosso personal. Eu vou contar uma coisa. Se o Luiz fala assim pra mim, nós dois fazendo exercício em casa, aí vem o personal aqui pra nos atender. Aí ele fala assim, eu tô com sede. Aí ele fala, o Felipe pergunta, posso tomar água? Eu não, eu vou lá e pego a água. Tipo, pra que regra? Eu não gosto de regra. E o Felipe não, ele quer saber se pode, porque... Minha irmã falando, estamos juntos. Estamos juntos, ela também é assim, é meu cunhado. É muito interessante, porque ele fala assim, não é pra tomar agora água, não, só depois. Eu falei assim, não, vou tomar agora, tô precisando, não, vou tomar. Eu quebro a regra, eu acho normal quebrar a regra. O Felipe acha inadmissível, porque além de tudo ainda é militar, né? Além de ajuda, reforça a característica do conforme. Então, assim, o conforme ele gosta de regra, ele gosta de ler as bulas, de ler para que serve, de ler. Ele pega e lê editais, eu fico doida. Eu falo, amor, resume, o que diz o edital? Eu não gosto de ler, eu não gosto de ler detalhe, eu gosto de saber qual que é, o que disse. Né? Ele, quando tá com pressa, ele quer saber, mas em geral ele pega e lê os editais, ele lê as coisas, ele fica, mandou não sei o que do corona. O que disse aí? Eu não li nenhum. Tá. Não li nenhum, gente, que foi mandado. Mas ele leu todos, né? Ele só avisa, amor, está sendo multado fora aqui onde a gente sai nessa cidade, se você andar sem máscara na rua, né? Não esquece, porque esses dias eu saí, deixei no carro, saí do carro, esqueci. Ela falou, por favor, lembra, né? Então, assim, a importância de se atentar a detalhes, ele atenta a detalhes. O influente e o dominante não têm a tendência de ser atento a detalhes, a não ser que o segundo ou terceiro temperamento seja melancólico conforme. Então, ele é atento em detalhes. Eu tenho uma tendência a buscar excelência, mas não é da minha natureza, é porque eu aprendi que a minha mãe é muito cuidadosa, né, mãe? Então, eu aprendi a ver com ela, mas eu não tenho a tendência de ser... Ixi, pra mim passa batido um monte de coisa. Eu leio uma mensagem no WhatsApp e esqueço de ver. Ele tem que lembrar, amor, você respondeu. Amor, você não respondeu outra pessoa. Volta lá. Leandra, você me mandou uma mensagem direct, ele teve que me avisar. 2 vezes. 2 vezes, eu não vejo, eu não me atento aos detalhes, passa batido. O mais distraído de todos é o sanguíneo, esqueci de falar essa característica, extremamente distraído, esquecido. Extremamente, não é só algumas pessoas são de estresse, mas o sanguíneo é de natureza, muito distraído, esquecido, né? E ele não, ele lembra das coisas, lembra de detalhes, ele lembra da cor da roupa, ele lembra de dias, datas. Então esse temperamento, né? Ele é extremamente organizado, né? É uma tendência. O Lipe, ele é assim, né? Lipe para os íntimos. O Lipe é assim, ele é organizado, mas ele não é como um conforme puro, porque ele tem os outros 2 temperamentos, que é o influente e o estável, que não são, por natureza, necessariamente organizados.
Então, o que acontece? Em dadas situações, ele é extremamente organizado, em dadas situações, ele não é, ele é tranquilo, ele relaxa, assim, tipo, não faz questão, ele não é exigente, porque um melancólico com colérico, ou só melancólico, ele não consegue dormir com bagunça ao redor. O Felipe, ele pode não gostar, mas ele consegue relevar algumas coisas, né? Eu escrevi pra ela, tem gente falando. Tem gente que fica avisando o Felipe para eu olhar algumas coisas, sabe? Porque o Felipe me ajuda a lembrar muita coisa agora, né, amor? Amor, eu melhorei muito depois de você. Amor, pode falar um pouco agora, fala. O que eu não falei? Não, essa questão da perfeição, né? Essa questão de regras, eu gosto muito de seguir regras. Eu acredito que se tem uma regra, ela tá ali para ser seguida, né? E isso vem muito do temperamento e também da profissão, né? Sou militar desde sempre, então isso agrega ao meu temperamento. A questão da organização, eu sempre fui muito organizado, mas eu vim me adaptando com o tempo, né? Porque eu via que muitas coisas eu não podia mudar, então eu fui ficando mais tranquilo em relação a isso. Mas tem um momento em que eu paro e não, deixa eu organizar tudo aqui, ou se eu vejo algo Fiz um limpa nos meus e-mails. Que precisa 23 e-mails sem 3 mil e-mails. 23 mil e-mails, eu falei, não tem possibilidade de entrar nesse e-mail, eu ficava desesperado. Então nem tinha percebido que tinha esses 21 mil e pouco. Estava no passado. A questão muito perfeccionista, né? Eu acho que o negócio tem que ser feito com perfeição. Mas tem um ponto ruim, que a Ellen fala e eu comecei a perceber. A tendência é para ser muito negativo. A tendência do olhar do melancólico negativa. E a tendência do... Isso. Eu deixei para ele falar. Se cobrar e a primeira visão de alguma situação ser negativa. Outro dia nós estávamos conversando com o Luiz, que é ele é nosso amigo, é nosso personal. E a gente estava falando sobre isso. Ele tem o mesmo temperamento da Ellen. Ele falou, nossa, eu fico indignado quando eu dou uma ideia e a pessoa já olha e fala, não, isso não vai dar certo. Eu falei, cara, do meu ponto de vista, não é só questão de ser negativo, mas é questão de ser analítico. Eu observo, quando a Ellen traz alguma situação para mim, eu observo todas as possibilidades. Eu penso, isso pode ir para cá, ou pode ir para lá, pode acontecer assim, pode acontecer de outra forma. Então eu falo, olha, isso aqui pode dar errado. Aí, nossa, mas é pessimista, né? E o sanguíneo, ele fica doido com isso, porque ele acha que é pessimismo. Mas, na verdade, além de ter esse lado negativo, essa tendência negativa, tem a tendência de analisar tudo. Eu analiso tudo. Para falar, eu penso demais. Porque eu penso o seguinte, aquilo que eu falar vai produzir um efeito na outra pessoa. Provavelmente não produza o efeito esperado, então eu analiso as possibilidades. Se eu falar isso, o que tal pessoa vai entender? Então o melancólico, ele tem a tendência de pensar muito antes de agir, pensar muito antes de falar. Por isso perde muitas oportunidades, inclusive. Muitos melancólicos perdem oportunidades porque pensam demais e passou o time das coisas, às vezes. Melancólico é o conforme, né? É o conforme. Pela teoria de... Isso. Minha cópia, Paulo. Minha irmã muito parecida comigo, só que essa questão que a Márcia está falando, ser realista. Né? Márcia, se não me engano, você tinha comentado mais acima que é esse o seu temperamento. Quer ver? Eu prestei atenção nisso, aposto que a Ellen não percebeu. Mas eu vi, tem uns 7 minutos, a Márcia comentou que esse era o temperamento dela. Então, assim, a gente fala que é ser realista, mas é porque é a nossa visão como melancólico. Mas para as outras pessoas dos outros temperamentos, eles analisam isso como negativo. E a gente tem que entender e enxergar pelo olhar deles também. Porque a gente tem uma forma de enxergar a realidade à nossa volta. Mas ela não é 100%, né? A gente não tem 100% de razão. Né? Cada um, Liana, tem uma tendência de enxergar conforme os seus olhos, né? Conforme o seu temperamento. Por isso que uma mesma cena, com várias pessoas olhando, cada uma vai reagir de uma maneira. E quem é que está certo? São certos, né?
E como isso acontece em relacionamento, não é, Eliana? Nossa! E aí, se as pessoas Comunicação. não, se as É pessoas não Felipe têm esse direto. bate de frente direto, né? Termina relacionamento, separa, parte para separação, entra num novo relacionamento e às vezes se repete, né? Por isso que é assim, é transformador a gente ter o conhecimento de perfil de temperamentos, né? Nossa, Faz toda a é diferença. Faz transformador. muita diferença, porque você passa Sabe que eu vou, a, a ter empatia. Até com empatia, né? certeza. Se pôr no E lugar do às outro, vezes, né? É, e isso às faz toda a vezes diferença. às vezes dentro de uma casa, por exemplo, nós somos em 4 mulheres, 4 filhas mulheres, né? Cada Misericórdia. um temperamento, né? Eu tenho a minha irmã mais nova, que ela nasceu 14 anos, eu tinha 14 anos, ela nasceu assim, como a mãe diz, né? Temporona, já estava com 40 e poucos anos quando ela nasceu. E, e assim, uma das características que eu assim, admirava nela era a organização. Tu abre o roupeiro dela, o cabide, o ganchinho, era todos para o mesmo lado. A organização, as cores, tudo dobradinho, a meinha, tudo, meu Deus. E eu, como sou dominante, influente, é tudo assim, né? Aí tô sempre lá arrumando. A gente flexibiliza, né? Mas às vezes tu abre a porta, leva um susto, né? E às vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a gente acaba dizendo, como eu queria ser igual? Por que ela é assim e eu não sou? E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente também para de sofrer, porque é uma característica. Então, eu não sou assim, mas eu posso me esforçar para ser melhor do que eu sou, né? E aí, Exatamente. porque senão a gente acaba sofrendo, né? E se Imagina cobrando, entre né? cobrando, exatamente. Então, tem Exato. O aquelas melancólico pessoas acha que nunca tá bom, nunca nada tá bom o suficiente, né? A tendência do temperamento conforme é olhar pra si mesmo e falar assim: ah, não, ah, moça, você tudo. Nossa, que casa organizada. Não, hoje tá uma bagunça. Uma mulher. Quer ver outra coisa que eu lembro que mulher, principalmente do temperamento conforme melancólico, você não pode ir na casa dela sem avisar. Ela odeia. que Odeia receber visita de improviso. Se a pessoa estiver passando na casa dela, fala, deixa eu passar aí. Eu falei, que hora? Agora? Não, agora não. Não. Ela acha que ela não tá arrumada, a casa não tá arrumada, ela não se preparou. A sanguínea não terá essa situação. Não, pode chegar aqui e dar um abraço, né? Não, agora não tem de pandemia, mas a tendência do sanguíneo, do influente, o colega quer perguntar para quê, né? O sanguíneo quer falar, vamos. E o melancólico falar quando? Não, não é assim, quando? Ele quer se preparar, então você não pode. E outra coisa, você tem que marcar com ele horário. Se você não cumprir o horário, ele fica chateado. O sanguíneo é tão acostumado a atrasar, e o colérico também, que para eles é normal se alguém atrasa. Para o melancólico é a morte. É terrível Deixa eu para ele. contar um testemunho aqui do melancólico. Ah, Hoje a Ellen tinha um compromisso 2h30. E eu calculei, para deixar a Ellen, eu tenho que sair daqui tal horário. 2h30 eu deixei ela no local. Perguntei quanto tempo, ela falou, é 1 hora. Eu falei, tá ok. 3h31 eu cheguei para buscar. Eu fiquei esperando no carro até 4h37. ele sabe o 31 e sabe o 37. É muito melancólico. Disse que era 1 hora, eu voltei com 1 hora, né? Então, isso pro melancólico é horrível, E eu porque tava é sem muito de celular. gostar de cumprir horário, né? E eu tava sem celular para avisar, porque eu não podia usar no que eu tava fazendo. E aí foi muito engraçado, porque aí eu cheguei lá, ele esperando assim, né? E o pai dele é sistemático também, foi muito interessante. Que o pai dele falou: não, mas eu prefiro ter esperado, porque você é uma mulher, e mulher não pode estar sozinha e tal, e não sei o que, todo cuidadoso, também super sistemático. Eles são desse temperamento, é raro acontecer isso, mas o pai, o filho, a filha tem esse temperamento, a mãe que não, Só a né? minha mãe que muda. E aí. o colérico que aqui, eu tenho esse temperamento que, por exemplo, assim, vão viajar, tinha um roteiro programado. Aí na última hora
a esposa, o marido resolve mudar o roteiro. Nossa, É o colérico que não tolera, né? É o colérico que não tolera. O que não tolera mudança, na verdade, o colérico é porque sai do controle. E o melancólico é porque estava na programação. Os dois não gostam em geral. O colérico é por que você está inventando isso agora? Né? Ai, não é. O colérico é foco no resultado, ele não está no controle. Se você quiser tirar ele do controle, agora se você propor para ele e ele decidir, beleza. Olha, eu estava pensando de fazer tal coisa ou tal coisa. O que você acha? Aí, se pôr o colérico na decisão, ele gosta. O melancólico não gosta muito de sair do roteiro, não. O melancólico não tá no planejado. Por que a gente... Não, a gente não planejou isso. Vamos em outro momento. Não tá planejado. A pessoa rindo aqui. Não, isso aqui a gente não combinou isso. Então, combinamos isso, vamos cumprir o que a gente combinou. Tá bom, combinou. Então, você não fica inventando moda no caminho. Então, assim, já o sanguíneo ama improvisar e inventar o tempo inteiro no meio. É o que mais quer inventar moda. É o sanguíneo que é influente, né? Gente, Ó a pessoa mexendo no relógio, ó. Eu tô olhando a hora para falar para vocês sobre o fleumático, se não me engano, falta o fleumático, né? Falta o fleumático. Eu vou deixar vocês, gente. Liana, bom te ver. Saudade, viu? Bom te ver. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, amor. E quem for... a gente fala do fleumático, a gente deixa o fleumático por último, porque é o que mais tem paciência. Tem uma mulher que fala o seguinte, né? Tô preocupada porque não me encaixa nenhum dos Tem uma que três. falou que não se encaixa nenhum dos três. Quem sabe você se encaixa no quarto. A live vai ficar salva no perfil da Liana, gente. Quem tá perguntando aqui, né, Liana? Você vai deixar salva no CGTV, né? Então, você já tá salva a primeira parte, agora a segunda parte. Gente, já falei pra vocês, o e-book vai ficar disponível por 24 horas. Você vai lá no meu perfil, se você quiser adquirir, com todos os bônus, eu vou deixar com todos os bônus, assim, é inédito, é muito difícil você conseguir por esse valor. O curso Protagonista Temperamento, o e-book Relacionamento Temperado, mais os áudios dos 5 Linguagens do Amor, já vou avisar, vai lá que você adquire R$ 89,90, mas é só 24 horas a partir do momento da live. Gente, os fleumáticos é o que mais tem paciência, é o que vai ficar até o final da live. Porque ele tá curioso para saber dele. Os dominantes saíram na metade em algum momento. O sanguíneo, se não estiver intertendo ele também. Mas a maioria se interte, ele gosta desse assunto em geral. E aí eu vou falar para vocês, o melancólico que querem saber, gosta de saber de informação, gosta muito de consumir informação. E o fleumático, ele tem paciência, ele tem mais paciência que todos. É o mais tolerante, o mais bom ouvinte. Ele tem paciência, ele é um aprendiz constante, né, Liana? É aquele, assim, que é paz e amor. O mundo tá caindo e ele tá ali, na dele, mantendo o equilíbrio. Dificilmente você vai ver ele desesperado, como dificilmente você vai ver a pessoa estável ou fleumática sendo em choros, em prantos. Quase nunca. A pessoa que não entra em choro, não entra em... Meu pai é muito difícil ver ele chorar na vida. Eu vi 2 vezes. Ele tem 72 anos, vi 2 vezes meu pai chorar. É muito raro. Tá? A pessoa fleumática estável, ela tem a tendência de ser um pouco até indiferente. Um dos pontos negativos é ser indiferente. Então tá acontecendo, você tá celebrando, ela nunca vai ter muita emoção, nem para celebrar, e nem para tristeza, e nem para alegria. Então você tá entusiasmada. Eu, tipo, que sou exagerada, né? Meu Deus, isso aconteceu, tô animada, entusiasmada. O fleumático fala assim, nossa, você viu o que aconteceu? Né? Ele sempre vai ser contido. Ele é assim, muito na dele. Ele conversa. Observador. Oi? Ele é um bom observador. Excelente observador, excelente planejador. Geralmente uma pessoa muito analítica, uma pessoa muito boa ouvinte, analítica, perspicaz, assim, excelente executora, gente. Ele só não tem o ritmo rápido, mas ele executa de forma... geralmente, um fleumático executa muito bem. São as pessoas que ficam anos numa mesma empresa.
né? Às vezes esse é o seu segundo temperamento, tem gente que esse pode ser o segundo. E é uma pessoa super bem-humorada, o que faz as pessoas, às vezes, confundirem com o sanguíneo. O fato de ele ser bem-humorado não quer dizer que ele é extrovertido. O extrovertido não é divertido, é que tem facilidade em comunicar com todo mundo. O fleumático, ele tem facilidade em lidar em relacionamentos, muita facilidade. Ele é como ele ouve bastante, ele tem uma boa interação, ele é muito querido, muito solícito, muito amigo, ele é querido por todo mundo e tem um bom humor, então ele brinca. É aquela pessoa que geralmente os demais procuram para desabafar, para abrir, né, para falar dos sentimentos, né? Exatamente, exatamente. E é uma pessoa assim, parece que quando você ouve, você fala, nossa, que delícia conviver com ele. Só que assim, ele dificilmente toma iniciativa. Então, se você tem coisas que se você põe essa pessoa numa liderança, se ele não for lapidado, desenvolvido, porque isso pode ser, existem excelentes líderes diplomáticos, geralmente são líderes diplomáticos, o fleumático estável, só que eles não são de se impor. Então, são líderes só que diplomáticos, que ouvem a todos para tomar uma decisão, analisar e tomar uma decisão. Né? O que geralmente já vai estar sendo ditado pelo líder dominante, né? Ou motivado e persuadido pelo líder influente, né? Ou então bem analisado passo a passo pelo líder metódico, que é o melancólico conforme. Pelo estável, você vai ter uma pessoa que vai ouvir muito, analisar para tomar decisão. São pessoas muito queridas. Aquele mediador não gosta de conflitos, né? Sempre pondo panos quentes. Né? Se alguém falar uma coisa, ele vai lá, minha sogra, né? Minha sogra tá falando aqui, sou sanguínea e fleumática. A sogra, ela é super, tem essa tendência, né? Ela vai lá, põe os panos, não é bem assim. Não, olha, sabe? Né, todo esse cuidado, ele é muito focado, ele não gosta de se indispor, é uma pessoa que tem muito medo da rejeição também, né, os dois fortes com medo da rejeição, o melancólico e o dominante, eles não têm tanto medo da rejeição, o seu medo de rejeição é do sanguíneo, viu, não é do colérico, o colérico não tem, o colérico ele fala na lata, ele não tá nem aí pro outro, o outro não rejeitar, ele nem liga. Né? O melancólico, ele interessa a regra, ele tem que seguir o processo, ele é focado no processo. Então, se o processo estiver certo, tá? Ele fala na lata, se você não entendeu, ele vai lá, te explica e não vai passar a mão. Agora, os outros dois são, né, não tem medo de ser reprovado, medo de ser rejeitado, tanto o sanguíneo quanto o fleumático. E o outro fleumático, o fleumático é o estável, né, gente? O estável, ele gosta de muita segurança. Então, uma das regras de ouro dele é se sentir seguro. Ele fala e brinca no ambiente que ele se sente seguro, porque ele é extremamente brincalhão só quando ele já está se sentindo seguro. É uma das características dele, porque ele é de tirar sarro e brincar, ele é muito bem-humorado, só que quando ele está se sentindo seguro, senão ele fica calado o tempo todo. É aquela pessoa quietinha, amiguinha, sabe? Você acha que, nossa, ele não fala nada, mas é altamente perspicaz. Um detalhe dele, agora o ponto negativo que se parece que tem pouco, mas ele é extremamente, como que eu vou falar assim, sabe aquela pessoa que não adianta, quando ele sai, se ele sai do sério é muito raro, ele demora pra caramba pra se estressar, mas se ele se estressar, ele fica pior que todos os outros. Até do colérico que não tem papas na língua, que destrói todo mundo na frente. Só que é muito raro isso acontecer, mas quando acontece, é um auê. Outra coisa, peraí, deixa eu ver um negócio. É mesmo, gente, a gente vai para 2 horas de live, tem razão, estão me avisando aqui, ainda bem. Tô terminando, então, do fleumático, gente. Nossa, rende esse assunto, né? A imagem tá congelando, assim, tá. Não sei se é problema da internet. Agora melhorou. Pode ser a internet, pra mim aqui tá bom. O áudio que tava sumindo pra alguém. O áudio pode ser porque eu pus a mão embaixo, ainda bem que vocês falaram. Então, assim, o que acontece? Ele tem um dispositivo que desliga o fleumático, sabia? Tipo assim, se você pressionar ele para tomar uma decisão, você pode continuar falando que ele vai entrar num universo paralelo.
Ele desliga. Você fala com ele, você tem que isso aqui, tá aqui. Ele vai estar te ouvindo e vai estar sem reação. E aí ele desliga de você, não ouve nada do que você está falando. Ele entra no mundo paralelo. Ele tem essa propriedade, o estável. O estável é impressionante, porque ele não funciona sob pressão. Não funciona. Então, ele é assim, empacado daí. E outra coisa, ele ouve, mas as coisas são do jeito dele. Se você quer instruir uma pessoa desse temperamento, se ela pôr uma coisa na cabeça dela, ela não tem quem mude. A não ser que aí ele está em outro nível, que ele tem uma tendência de ser cismado com uma coisa, então tá todo mundo dando argumento, falando, persuadindo. Não, ele tá ouvindo, fica quieto, mas ele vai te ouvir como você acha que tem que fazer, ele vai fazer do jeito dele, ele não vai fazer do seu. Sabe? Ele gosta da zona de conforto, né? Gosta de uma rotina. Ama rotina. Ama fazer as coisas do mesmo jeito. E aí, Ama não fazer nada de novo, por favor. Ele é do tipo assim, nada de novo, por favor. A não ser que ele tenha o sanguíneo como segundo temperamento, né? O influente como segundo temperamento. Se ele não tiver, ele não gosta de nada novo. Ele gosta. Meu pai é altamente da rotina. Gosta das coisas sempre, todo dia. Quando fala pra ele, pai, vem fim de semana aqui. A minha mãe já sabe, ela usa essa estratégia. Quando ela quer que meu pai saia, se falar em cima da hora, ele vai dizer não. Amor, vamos lá na casa do meu filho, que é 60 quilômetros. Não, mas agora? É a primeira pergunta, mas agora? Aí ele vai falar, não. A tendência dele é não querer sair do conforto. Aí fala assim, amor, pensa aí, na semana que vem a gente podia ir para Rio Verde, a gente podia ir para não sei aonde. Né? Aí você vai cevando ele, vamos pensar. Aí ele vai pensando, ele vai elaborando, quando ele digerir isso, aí você consegue ele ir. Então você tem que ficar falando, não, amor, pensa nisso, tem que estar ganhando a pessoa antes, porque se for em cima da hora, tanto ele como o melancólico conforme fica doido com isso, né, gente? Aí acaba tendo muito desgaste, como estão colocando aqui. Gente, então assim, as principais características são essas, tá? Ele demora para sair do lugar, as partes negativas, gosta da zona de conforto, demora para tomar iniciativa, é um pouco mais lento que os outros, até para caminhar e para falar, inclusive. Né? Então é normal, não é porque ele é lesado, pelo contrário, ele é inteligentíssimo, altamente analítico, perspicaz. Só que o ritmo dele é totalmente diferente. Então, assim, aí você fala, quando tem combinação de com lento com rápido, pode ter no mesmo temperamento? Pode. Aí você vai adquirir ou de um ou de outro temperamento. Ou você vai no seu trabalho ser predominante um e na sua casa outro. Pode acontecer. Sim, Fabiane, bem lembrado, ele tende a ser muito indeciso, o estável. O estável, ele quer analisar demais, ele tem a tendência muito indeciso. Não sei, ele é aquele que você sugerir, ele vai. Né? Eu me lembro que eu fechava muito cliente desse temperamento, quando eu aprendi sobre temperamento, eu aprendi técnicas de venda com cada um. O colérico eu nunca podia explicar detalhe que ele se irrita, o melancólico eu tinha que explicar bastante detalhe, que daí eu embasava e ele comprava, ele gosta de regra, ele gosta de estatística. O sanguíneo era no relacionamento que eu ganhava, na amizade, né? E o estável era ajudando ele a decidir logo, olha, esse aqui é melhor para o senhor, vamos. O senhor pode fazer em 3 vezes, que eu já ia para o final e eu ajudava ele a decidir mais rápido, daí ele saía tipo assim, demorava muito, e já tinha analisado, ele já tinha achado, eu tinha que ajudar ele a fechar. Aí era melhor, eu precisava conduzir ele para o fechamento, coisa que para os outros não. Os outros se sentem lesados, ele se sente ajudado. Entendeu a diferença? Por isso da importância também dentro das empresas, né, de botar a pessoa com o perfil certo no lugar certo. Por exemplo, botar uma pessoa num cargo de gerente que tem um perfil que gosta de gerenciar, que gosta de estar para frente, né? Já pensou botar um estável? Vai cair a live, viu, Liana? Já tá encerrando? Tá. Gente, vai cair a live. Eu já vou avisar, então se você quer saber relacionamento e temperamentos, já vou falar para você, vai lá que o e-book vai estar disponível para compra, para venda agora, só durante 24 horas, vai ganhar o curso Protagonista Seu Temperamento, mais os áudios do 5 Linguagens do Amor e outros áudios que eu estou colocando lá para te ajudar. Eu vou deixar avisado, porque eu sei que isso tem salvado. Todo mundo está elogiando esse e-book e fala que é o que mais ajudou no casamento.
Então, se você, gente, é casado ou quer lidar com filho, relacionamento e temperamentos, vai lá. Eu vou deixar disponível 24 horas depois dessa live. Se não, pede lá no direct do meu Instagram, tá bom? Então, Ellen Klein, coach cristã, se você não viu, vai lá. Liana, tô me despedindo, que eu acho que vai terminar a qualquer hora, porque já são 20